o outro manda aqui na sequência, Caio, baseado no que você está falando aí, tá? Fala assim, Caio, então, Caio, de acordo com a cultura dos tempos de hoje, podemos entender que a homossexualidade, a bissexualidade, o poliamor, os casamentos abertos e as demais manifestações dessa nova geração pode não ser consideradas, então, assim, obras da carne? Depende. A pergunta que você fez só pode ser feita por alguém que nunca me ouviu na vida. Do contrário, eu vou pensar que você está querendo me jogar numa pegadinha. Porque todo mundo que me ouve há anos e anos e anos sabe que eu não trato a homossexualidade como os religiosos tratam, que eu não trato as prostitutas como os religiosos tratam, eu trato a prostituição, que em geral é feita pelo homem. A prostituta é a prestadora de um serviço para ela comer, beber, se alimentar e não morrer. Mas a maioria delas detesta o que faz. A prostituição é um fenômeno masculino, antes de tudo. Por isso, Jesus era amigo de prostitutas, de meretrizes. Porque ele conhecia o drama da angústia daquelas mulheres. Agora, o que ele pede ao Pai é que nós não nos retiremos da nossa geração, mas que nós sejamos livres do mal da nossa geração. Então você sabe o que eu penso sobre gay, sobre lésbica, você sabe o que eu penso sobre várias dessas coisas. Você sabe como eu digo, Deus te abençoe para milhões de gays cristãos e não cristãos, que são seres humanos bons, gente justa, gente sincera, gente que não gosta de promiscuidade, gente que não se prostitui, gente que não anda cheia de ódio, gente que não vive nas obras da carne, não vive. O coração é muito mais limpo, eventualmente, do que o seu, que não faz nada disso, mas é cheio de outros produtos da carne, conforme Gálatas 5 nos diz aqui. Então, meu filho, ninguém está sendo julgado aqui por essas categoriazinhas exteriores, mas você vê que as obras da carne que você deixou de fora, você só incluiu as relacionadas a sexo, você notou? E as obras da carne só tem poucas relacionadas a sexo. São prostituição e impureza, lascívia. E a luxúria, mas a lascívia. São essas três. O resto, que é uma quantidade enorme, são todas de natureza subjetiva, interior. Tem a ver com emoções, sentimentos, e você não incluiu nada disso. Por que será? Por causa da sua mente religiosa, que só trabalha com categorias da carne pensando em sexo. Aí o que ele mencionou, Braulio? Ele mencionou homossexualidade, bissexualidade, poliamor e casamentos abertos. E as demais manifestações dessa nova geração. Aí as outras ele não cita. Você veja como é só sexo. Ele não falou de inimizades, ele não falou de dissensões, ele não falou de facções, ele não falou de ódios, ele não falou de ciúmes, ele não falou de invejas, ele não falou de acumulações, ele não falou de glutonarias, ele não falou de lascívia, que não necessariamente faz coisa alguma, mas baba de desejo. Ele só falou em quem enfia o que em quem. O que mostra o nível de carnalidade religiosa da tua cabeça e do teu pensamento. Então tem gays fazendo coisas ruins, como tem gays que não estão fazendo nada de ruim. Depende do gay. Depende da lésbica. Assim como tem heterossexuais fazendo um monte de coisas ruins. Porque Paulo estava se referindo a heterossexuais, especialmente quando ele falou de prostituição e de impureza.
Sobretudo, ele estava falando de mim, de ti, de heterossexuais. Ou até de gente monogâmica, mas que fazia tudo isso por fora. Então, antes de ser sobre os outros, é sobre ti que se está falando. E, sobretudo, sobre as coisas que você deixou de fora, quando avaliou os outros dessa geração. Eu acho o poliamor uma coisa que não tem como dar certo, que começou oficialmente há pouco tempo e que daqui a algum tempo vai ter terminado porque vai ter dado tão errado, vai ter gerado tanto feminicídio, tanto homicídio, tanto ódio, tanto ciúme, tanta guerra, tanta confusão, tanto BO, que daqui a mais alguns anos a própria geração do poliamor vai dizer, pô, isso não está com isso, com nada não. A gente pensava que daria certo, porque o poliamor não é uma invenção dessa geração. Ele já existia há milhares de anos atrás, já se fez isso, com permissividades muito maiores e não deu certo. Então é só uma questão de teste. Daqui a pouco, talvez eu viva para ver o poliamor em falência. Como a maior parte das bissexualidades contemporâneas não são aquela bissexualidade intrínseca de uma pessoa que nasceu com propensão para os dois tipos de gosto e de prazer, e tem gente que nasceu com os dois tipos de gosto. E a gente sabe quando isso tem a ver com o nascimento, justamente porque são pessoas que são afetivamente capazes de se apaixonar por ambos os polos sexuais. Não é só desejo, é, sobretudo, capacidade de se afetuar, de se internurar, de amar. Isso é o que faz toda a diferença. Não é só relação objetica. Não é objetica a relação, é relação afetiva. Isso muda tudo quando tem afeto envolvido e quando tem exclusividade dedicada. A pessoa pode ter propensão por um lado ou pelo outro, mas pelo lado que pender, ela vai ficar ali, porque ali ficou o seu afeto. Pelo menos nesse tempo, nessa hora, nessa experiência, que a pessoa não chega querendo que seja passageira, mas na maioria das vezes chega querendo que dure. Então, meu filho, você está querendo meter a sua colher de pau numa panela de fogo ardente que pode queimar a sua mão, queimar a sua língua, porque você é seletivo nos pecadinhos que escolhe. E o calor do abrasamento desse inferno pode te queimar todo, porque você pode estar cheio das outras obras da carne, que também habitam essa geração para todo lado que a gente vai, mas você nem considera, que tomam conta da igreja. A maioria dos ministérios que eu conheço são tangidos pelas pulsões da obra da carne. É inveja, é ciúme, é dissensão, é facção, é vontade de possuir, é cobiça, é lascívia ministerial para todo lado. É uma capacidade de prostituição sem sexo. Nem toda prostituição é sexual. Tem muita prostituição conjugal. Tem muita gente que casa por causa do dinheiro do outro e se vende 40, 50 anos para alguém que nunca gostou. Tem um caso paralelo. Tem filhos com a pessoa que nunca gostou. E às vezes não é nem a pessoa que não apenas nunca foi gostada, é a pessoa que frequentemente foi traída e desgostada e até odiada. Então, tire a sua colher de pau desse panelão, porque você pode acabar caindo dentro. Esse é um juízo para cada um fazer de si mesmo. Você estava falando de si mesmo ou só estava pensando nessa geração?
Você também está cheio dos pecados dessa geração. E, eventualmente, não prestou atenção em nenhum deles. Porque a religião só fez você olhar para o pinto, para a pepeca e para o cu. É essa tríade. Pinto, pepeca e cu. É a trindade moral da religião cristã. Pinto, pepeca e cu. Qual é a tua trindade? É o pinto, é a pepeca e é o cu. Deus vos abençoe, irmãos.